Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Voz do Litoral. Agora, 12h54, recebemos mais uma vez aqui no nosso estúdio o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, também o Jean Franck, que é da Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde. E muito obrigada pela presença dos dois aqui. Muito boa tarde aos dois. Prefeito, boa tarde. Jean Franck, boa tarde. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos da TVCI. Estamos aqui mais um dia para falar desse mal, né, que é o coronavírus. Certo, a gente já vai conversar. Antes eu vou pedir que vocês acompanhem aqui com a gente uma reportagem, porque o número de casos de coronavírus ele vem crescendo no litoral. Nas últimas 24 horas, 3 novos casos foram confirmados aqui na região. Confira na reportagem. No documento divulgado pela CESA, foram registrados 2 novos casos em Paranaguá e um novo caso em Guaratuba. Com isso, a maior cidade do litoral paranaense passou de 18 para 20 confirmações de coronavírus. Os novos pacientes são um jovem de 22 anos, morador do bairro Cominese, e um idoso de 79 anos que vive no bairro Nilson Neves. Também subiu o número de casos suspeitos da doença na cidade. Agora, são 85 exames aguardando resultados para saber se são casos de Covid-19. Com os novos casos em Paranaguá e Guaratuba, o litoral inteiro tem agora 33 confirmações do coronavírus. Além dessas 2 cidades, Pontal do Paraná, com 3 casos confirmados, Matinhos e Morretes, com 2 casos cada, e Guaraqueçaba, com 1 confirmação para a doença, compõem a lista de municípios que tiveram pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Antonina é a única cidade da região que ainda não tem casos positivos para a doença. A situação de Pontal do Paraná, inclusive, preocupa. Em uma semana, surgiram 3 casos. O Poder Executivo Municipal decretou estado de calamidade pública e decidiu limitar o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 13 pessoas se recuperaram da doença na região litorânea. 10 pacientes que vivem em Paranaguá, 2 em Matinhos e 1 em Morretes já estão curados do coronavírus. 3 pessoas não resistiram e faleceram. 2 pacientes que viviam em Paranaguá e 1 que morava em Guaraqueçaba. No cenário estadual, já são 1.996 casos confirmados do coronavírus. 117 pessoas faleceram vítimas da doença. Existem ainda 167 pessoas internadas com o Covid-19. 1.424 pessoas já se recuperaram do Covid-19 no Paraná. Certo, aí as informações, então, para você que nos acompanha. Agora, prefeito, a situação em Paranaguá continua sob controle. Como estamos nesse momento? Quais são as informações desse dia 14? Na realidade, estamos trabalhando muito, né, ao longo desses 60 dias. Como nós anunciamos no início, que sempre a intenção foi do achatamento dessa pandemia, do pico. Sempre falado que seria em abril e depois começo de maio. Nós estamos passando por esse período com um índice até baixo de pessoas infectadas em Paranaguá. Nosso índice aqui por regional de saúde, nós estamos em 12º no estado do Paraná, das 20 que nós temos. Município também aí, 101 pessoas a cada 1 milhão. O município vem se comportando bem em vista de outros municípios. Mas não podemos abaixar a guarda, né? Então, o trabalho que vem sendo feito da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde é muito bem feito. Mas nós sempre deixamos bem claro que essa pandemia ela poderia aumentar a cada dia, como nós estamos vendo no país, né? Ontem nós tivemos quase 11 mil pessoas confirmadas, nós tivemos quase 800 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. E a cada dia que passa, a tendência é aumentar no Brasil. O próprio ex-ministro da Saúde, o Mandetta, em uma entrevista, já afirma que para a próxima semana nós podemos passar dos 1.000 óbitos dentro do nosso país. Nós estamos chegando entre o terceiro ou quarto país do mundo com o maior número de casos do coronavírus, né? E o que nos deixa assim preocupado
as pessoas ainda que não entenderam, Diana, esse mal que está ao lado, é um mal invisível, né, que é esse vírus que mata, esse vírus que deixa as pessoas debilitadas, esse vírus que prejudica o mundo inteiro, um vírus que prejudica até a economia do mundo, né, e aqui não é diferente. E o trabalho que vem sendo feito da vigilância sanitária, do bloqueio, todos os casos que nós temos hoje, os 20 casos que nós temos, é feito um trabalho da vigilância sanitária muito bem feito, mas é um trabalho minucioso, é um trabalho com muitas dificuldades, até porque as pessoas têm medo, né, de dizer realmente o que aconteceu, para que a vigilância possa fazer esse bloqueio nas pessoas que tiveram contato com casos confirmados. Infelizmente, essa semana nós tivemos aí alguns casos, até da profissional de saúde, lá, agente comunitária, que foi comprovado que ela deu positivo, e aí foram fazer o trabalho de bloqueio. E foi constatado que ela participou de uma festa de aniversário na região, e aonde se teve um acúmulo de pessoas, né? Pessoas desrespeitando o decreto, desrespeitando aquilo que a vigilância sanitária tem passado todos esses 60 dias, né? 40 pessoas que participaram desse aniversário, onde está prejudicando várias pessoas. A vigilância fez também um bloqueio nessas pessoas, foi conversado com essas pessoas, e uma pessoa dessa que esteve num estado fora fora, né, do estado do Paraná, esteve viajando e voltou, né, desse estado já com um tipo de sintomas e organizou uma festa logo em seguida com mais de 40 pessoas, prejudicando assim o trabalho até da própria vigilância sanitária. Nós teremos, Diana, entre hoje e amanhã, mais 5 casos confirmados em Paranaguá. Nós saltaremos de 20 para 25 casos. Está sendo feito os levantamentos desses casos, justamente daquele trabalho do bloqueio. Essa agente comunitária, ela participou da festa, onde ela foi infectada nessa festa e transmitiu para mais 5 pessoas, que essas pessoas provavelmente são do posto de saúde lá do CAIC. Então, se veja a dimensão das pessoas que ainda não se atentaram para esse tipo de situação. Vai chegar um momento que a vigilância sanitária ela não vai conseguir fazer esse bloqueio com 100% de êxito pelo número de pessoas. Então a gente pede nesse momento que as pessoas tenham responsabilidade, que as pessoas façam o isolamento social, que as pessoas respeitem o decreto, que as pessoas usem as máscaras. A gente sabe que daqui para frente vai ser mais difícil. Por quê? Porque na Europa, onde teve o maior pico da pandemia, que é diferente do nosso país, em janeiro, fevereiro, lá é inverno, onde eles tiveram maior dificuldade. Nós vamos ter um inverno agora, para frente. Vai ser mais dificuldades ainda. E as pessoas não se atentaram. Hoje mesmo, saindo da minha residência para ir dar uma entrevista numa rádio local, eu vi várias pessoas na ciclovia de bicicleta sem máscara, indo para o serviço. As pessoas no ponto, em cada ponto de ônibus, sem máscara. Claro que tem o decreto que não permite sair das suas residências sem máscara, mas as pessoas têm que usar, saiu de casa, tem que usar. Mesmo estando no ponto do ônibus que vai entrar dentro do ônibus, está na bolsa, coloque, faça esse trabalho. Então, eu venho hoje aqui dizer que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir frear. Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer novamente, tomar medidas impopulares, mas medidas que salvam vidas, é isso que nós estamos fazendo desde o início. Se tiver um número maior durante essa semana, outra semana, eu vou ter que fechar comércio novamente, eu vou ter que restringir tudo novamente, eu vou ter que fazer um isolamento. Nós estamos vendo aí no estado do Paraná, já tem municípios fazendo lockdown por bairros, para coibir essa situação. Eu espero não chegar nesse extremo em Paranaguá. Nós estamos sendo muito repetitivos desde o início, desde o primeiro decreto, que foi em 16 de março, nós tivemos essa atitude de restringir, fazer o isolamento social. Está aqui, você falou os dados agora, o litoral vem crescendo e vai crescer muito mais daqui para frente. Os nossos dados... Ontem, inclusive, prefeito, a gente viu a CESA confirmar mais um óbito no litoral, né? Então, realmente, se esses óbitos não nos comovem
A ponto de permitir que a gente ainda continue fazendo festas com mais de 40 pessoas dentro de casa. Como o senhor disse, mesmo a própria pessoa que organizou o evento tendo sintomas, é difícil a gente pensar em algo que consiga nos comover, né? Então, é bem isso, Diana. Então, são situações que nos deixam muito chateados, né, que atrapalham um trabalho que vem sendo feito, muito bem feito. Né? Nós vamos ter que tomar medidas restritivas com decretos para ajudar o bloqueio que vai ser feito daqui para frente. Tem alguns segmentos que nós vamos ter que fazer umas restrições dentro do município justamente para tentar bloquear e não deixar disseminar esse vírus dentro da nossa cidade. Infelizmente, nós vamos ter que tomar essa atitude daqui para frente. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. E não é só o coronavírus, nós temos a dengue também, que está sendo feito um trabalho muito bom dentro de Paranaguá, com os agentes de endemias, né? Um caminhão fumacê já chegou, vai ser feito na cidade. Nós temos agora, graças a Deus, no levantamento que é a Ilha dos Valadares, nós conseguimos estancar na Ilha dos Valadares esse aumento dos casos de dengue, só que está vindo da ilha, mas está vindo para a área central, está vindo para outros bairros, nós temos que também fazer esse trabalho. Então, isso é muito importante. Então, essa minha vinda hoje aqui na TV é justamente para passar isso para a população novamente, que tenham cuidado, que faça o isolamento social, que use máscara, que faça a higienização, que cumpra aquilo que nós estamos determinando, que é para salvar vidas. Você vê todos as mídias do Brasil passando toda hora na televisão, ou na rádio, ou na rede social, o que está acontecendo. Pessoas sendo enterradas sem ter direito de ter um velório com a família junto, pessoas que estavam hoje com você e amanhã tem que ser enterrada. Então, eu não quero isso no Paranaguá, eu não quero isso no Paraná, não quero isso aqui no litoral. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu estou vindo aqui porque coisas piores virão. Nós estamos chegando, Diana, nós tínhamos uma previsão para o mês de maio entre 30 e 35 pessoas dentro de Paranaguá. Mas a nossa previsão, por causa de um deslize de uma pessoa, nós podemos chegar entre 50 e 60 casos de coronavírus em Paranaguá até o final do mês, em menos de 15 dias. Você veja a gravidade, né? que eu estou falando, a gravidade que eu estou falando, abertamente para a população, eu não tenho que esconder nada de ninguém. E não é para recriminar também, né, prefeito, mas é um alerta, né, que sirva pelo menos de mau exemplo, para que a gente possa se conscientizar, quem ainda está pensando que pode fazer festa se for com 40 pessoas em espaço aberto. Tem gente que fala isso, né? Ah, mas é em espaço aberto, não é fechado, consegue circular. Então, realmente a gente precisa dessa conscientização. Gostaria de começar falando com o Jean-Franck. Jean-Franck, numa situação como essa, onde o anfitrião de uma festa com 40 pessoas é a pessoa que manifestou os sintomas primeiro, seria o primeiro elo dessa cadeia. O que significa em termos de testagem para a Secretaria de Saúde? Quantas pessoas têm que ser testadas numa situação dessas? Bem, basicamente todas. O ponto mais importante é que a epidemiologia deve ser muito bem recebida na sua residência. O intuito dessas pessoas é preservar a sua vida e a vida de todos os que estão ao seu redor. No caso da epidemiologia, ela vai dar orientações que são importantes e cada caso é um caso. Mas no básico, todas essas pessoas serão testadas e todas elas serão afastadas até que o resultado saia. Caso o resultado demore 3, 4, 5 dias, elas ficarão afastadas 3, 4, 5 dias. Se o resultado for positivo, poderão ficar afastadas em até 14 dias. Se o resultado for negativo, depois do aparecimento da testagem, do resultado da testagem, elas poderão voltar à sua vida normal. Certo, daqui para frente é importante que a gente tenha isso bem claro, né? Por exemplo, alguém com quem eu tive contato manifestou sintomas e deu positivo para a Covid. Então, eu sou uma das pessoas que precisa ser testada, né? Então, eu sou um caso suspeito. Qual é a minha atitude a partir daquele momento em que eu sou suspeita de coronavírus? Ou seja, eu realizei o teste e vou ficar esperando. Fui afastada do serviço. E em casa, quais são as minhas atitudes? Eu posso, por exemplo, ir ao supermercado, continuar fazendo tudo normalmente ou preciso adotar algumas medidas também dentro de casa? Não, isolamento domiciliar imediato, você não pode sair às ruas, é
recomendado que você não tenha contato com as pessoas da família sem o distanciamento social e sem a utilização de máscara. De forma nenhuma uma pessoa suspeita deve estar circulando. Então, não é loucura se uma pessoa suspeita começar a usar máscara dentro de casa, por exemplo. Não, é recomendável que ela use máscara dentro de casa, porque existem pessoas ali também que possivelmente não estão contaminadas e que não devem ser contaminadas. Algumas bastante frágeis dentro do grupo de risco. Então é importante ter cuidado redobrado. Dentro do isolamento domiciliar, também tem o isolamento familiar. Aquela pessoa que está com o coronavírus, que é um caso confirmado, ela não deve ter contato com as outras pessoas da família que não tiveram contato com o vírus para impedir a transmissão. Nesse caso, faz o quê? Fica isolado, de preferência, se for um ambiente que tenha banheiro, algo nesse sentido? Sim, um cômodo da casa que fique exclusivamente para essa pessoa, de preferência que tenha banheiro, para que ela não compartilhe espaços. As refeições devem ser servidas nesse local. A pessoa que serve as refeições deve utilizar luvas para retirada dos pratos e talheres e desinfectá-los em separado dos outros. Os pratos e talheres devem ser exclusivos também. Agora, aqui a gente fala numa situação em que as pessoas têm condições, né? Deixar a pessoa isolada num cômodo com banheiro, a gente está falando de uma suíte, muito provavelmente. Agora, quem não tem condições? Eu vivo numa casa com 8 pessoas, a minha sala é sala de dia e de noite é quarto. O que eu devo fazer numa situação como essa se eu tenho um doente dentro de casa? Distanciamento social na maior parte do tempo. Essa pessoa deve ficar o maior espaço possível afastado do restante da família. Ao utilizar os sanitários, esse sanitário deve ser desinfectado com água sanitária. Os talheres ainda assim deverão ser exclusivos e deverão ser lavados em separado dos outros. Certo. Prefeito, a gente está entrando numa situação em que talvez daqui para frente seja impossível a gente fazer esse círculo aí esse cerco da doença, né? O que pode acontecer mais para frente? Por exemplo, dentro de uma semana, se a gente for muito além desses casos do que a gente esperava no início da pandemia? Muito simples. Eu volto com o primeiro decreto que nós fizemos novamente e fechamos o máximo a cidade para voltar a um isolamento que tenha êxito e que bloqueie esse avanço do vírus dentro do nosso município. Dizer também que já não há mais o que argumentar com relação às pessoas, os decretos estão aí, as leis do Estado, como o uso maciço de máscaras, estão aí. Nós tivemos uma reunião hoje, pela manhã, na saúde, justamente com a Secretaria de Urbanismo, juntamente com a Guarda Municipal, com a Vigilância Sanitária, e daqui para frente não tem mais argumentos. É cumprir o que diz no decreto, é cumprir o que diz na lei, e as pessoas terão até que ser conduzidas à delegacia para prestar depoimento ou lavrar as multas que realmente são inerentes ao isolamento social. A partir de agora vai ser tolerância zero para essas pessoas que insistem a praticar essa conduta dentro do município e infelizmente nós vamos ter que fazer isso. Certo. Com os números que nós já temos, com a situação que nós já temos, existe alguma alteração no decreto? A gente precisa de algo adicional dentro do que já foi criado? Na realidade, nós temos uma reunião agora com a vigilância, com o Jean, com a nossa equipe, para ver qual foi realmente o estrago que foi feito e quais os segmentos que nós temos que restringir no município com relação a todos esses possíveis casos que serão confirmados em Paranaguá para bloquear essa situação. Então, essa reunião hoje à tarde nós vamos definir o que nós vamos fazer nos próximos decretos da Prefeitura, prevendo assim um isolamento mais rígido para que nós não tenhamos um avanço do vírus no nosso município.
A questão dos novos testes que foram anunciados pelo governo do estado, né? Se disse que iria começar a fazer testes massivos. Isso já chegou ou ainda está em trâmite? Qual é a situação agora dessa testagem? O teste rápido está chegando já no município, né, através do governo do estado, mas a princípio é para testar maciçamente, primeiramente, todos os profissionais de saúde e todos os profissionais da área de segurança, que são essas pessoas que estão na linha de frente diariamente no enfrentamento do coronavírus. Certo. Agora, prefeito, com relação ao boletim de hoje, a gente provavelmente então tenha novas confirmações, né? Provavelmente nós teremos novas confirmações entre hoje ou amanhã, possivelmente de 3 a 5 casos aqui em Paranaguá, justamente dessa profissional de saúde que transmitiu para algumas pessoas, alguns profissionais também do posto do CAIC. Jean-Franck, quando a gente fala nessa transmissão já da profissional da saúde para as pessoas no posto do CAIC, já saiu daquele universo de 40 pessoas. Então, isso pode acontecer não apenas com a profissional da saúde, mas pode ter acontecido de outras pessoas terem sido infectadas e já estarem passando em outras regiões também? A transmissibilidade desse vírus é muito alta. Na verdade, ele acontece com uma progressão geométrica. Para você ter uma ideia, uma pessoa passa para 3, 3 passam para 9, 9 para 27, e cada repasse corresponde a um elo da cadeia. Quando nós chegarmos no 10º elo dessa cadeia, isso corresponde já a 60 mil pessoas. Por isso o trabalho da epidemiologia é tão importante, porque ele consegue restringir essa cadeia logo no início. E é por isso que a gente está conseguindo controlar os casos e fazer o achatamento do pico pandêmico em Paranaguá, pelo trabalho de investigação epidemiológica. Nós ainda estamos no estágio de transmissão local, onde a gente consegue localizar as pessoas, consegue perceber quais suas identidades e tudo mais. Mas nós já estamos agora num período de transição para a transmissão comunitária, onde isso vai ser muito mais difícil e os nossos critérios, que até então são laboratoriais, ou seja, são de exames que confirmam ou descartam os casos de coronavírus, passarão a ser de critérios clínico-epidemiológicos, ou seja, todos aqueles que sejam sintomáticos devem permanecer nas suas residências, devem permanecer em isolamento. Certo, a gente já está na reta final da entrevista. Uma última pergunta, Jean-Franck. Se eu tenho condições de buscar na rede particular a vacina contra a gripe, eu devo buscar, mesmo não sendo daquele público-alvo da vacinação? Deve sim. Todos os vírus que estão circulando e vão circular de forma mais ampla no inverno, eles têm sintomas muito parecidos. Óbvio que se você está imunizado contra alguns deles, como a influenza, H1N1, na hora do diagnóstico é muito mais fácil. Se você está imunizado, provavelmente o que você tem é coronavírus. Se você não está imunizado, fica a dúvida, pode ser esse ou aquele, demora um pouco mais para o diagnóstico sair. Ok, prefeito. Último recado à população é aquele, muito provavelmente seja aquele que a gente já vem escutando há tanto tempo, mas que se faz necessário a gente repetir, né, prefeito? O recado é o mesmo de sempre, né? Ficar nas suas casas, fazer o isolamento social. O índice de letalidade no Paraná acima de 65 anos é praticamente aí o maior que nós temos. As pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas fiquem nas suas residências, saia só quando for o necessário mesmo. Essas pessoas também que não acreditam, né? Pessoas aí que não acreditam nesse vírus, está aí, está demonstrando o que está fazendo no Brasil. Nós teremos aí momentos difíceis daqui para frente, né, com a chegada do inverno, que o povo paranaguara tem essa consciência de cumprir aquilo que a vigilância sanitária, que o município está determinando para o isolamento social, para o distanciamento, que é muito importante. Então, fiquem todos nas suas casas. Tá certo. Mais uma vez, obrigada, prefeito Marcelo Roque, obrigada, Jean-Franck.